Saudações, camaradas do Brasil e de Portugal que acompanham o nosso canal. Eu sou o Cristiano, mais uma vez aqui com vocês para falar hoje a respeito do óbice, um fato trágico, lamentável, que é o óbice do apresentador Augusto Liberato, do Gugu Liberato, como ele é conhecido entre todos no Brasil. Gugu Liberato, que apresentou, quer dizer, o Domingo Legal, dentre tantos outros programas. Muitos que o conheceram pessoalmente dizem que era uma boa pessoa, que era um sujeito que estava sempre disposto a ajudar. Colegas da faculdade de jornalismo falavam muito bem do Gugu Liberato e, portanto, eu acredito que, pelo menos enquanto pessoa, é um cidadão digno de respeito. Mas, senhores, nós estamos falando aqui de um indivíduo que tinha, quer dizer, um trabalho com grande alcance. Ele trabalhava com a mídia que chega aos lares de todos os brasileiros. Então eu não quero aqui, de forma alguma, jogar lama na figura do Gugu Liberato em si, enquanto pessoa, e sim tratar do fenômeno Gugu Liberato, que apresentou tantos programas e, enquanto alguém que esteve presente na televisão brasileira, de fato, difundiu uma ideologia, nós podemos assim bem dizer, quer dizer, um conjunto de ideias. E qual foi essa ideologia disseminada pelo senhor Augusto Liberato? Será que foi alguma ideologia que levou, digamos, os brasileiros a encontrarem respostas para os seus problemas? Será que foi alguma ideologia que levou os brasileiros a lutar para resolver os seus problemas? Será que teve alguma propaganda de livros, de algum conteúdo cultural, alguma coisa do tipo? Não. O Domingo Legal, como muitos outros programas apresentados pelo Gugu Liberato, tiveram um efeito tão danoso, mas tão danoso, que eu acredito que poucas armas criadas pelo homem, talvez nem mesmo o AK-47, eu arriscaria até a dizer, a bomba atômica, provocaram tanto prejuízo moral à população brasileira quanto o Domingo Legal. E quanto outros programas também apresentados pelo Gugu Liberato. E por que eu digo isso, senhores? Eu digo isso porque é claro que aqui a gente também não vai responsabilizar apenas o Gugu, porque o Gugu era de fato um funcionário do SBT. Quer dizer, aqui o buraco é bem mais embaixo, né? Nós temos grandes interesses, temos, claro, muito dinheiro do Silvio Santos, que é, a propósito, dos homens mais ricos do mundo, e que ele, enquanto apresentador, quer dizer, vai numa busca pela audiência no qual, em nome dessa busca, tudo era válido. Então, quer dizer, será que nós podemos chamar o programa do Gugu de um programa informativo, um programa que pelo menos, digamos, satisfazia, não é, aos valores da moral cristã, digamos assim? Existe uma citação muito famosa dos irmãos Karamazov, onde ele diz: se Deus não existe, então tudo é permitido. E será que o programa do Gugu estimulava essa busca? Não. O que nós víamos nas tardes de domingo era o que? Eram programas que traziam, por exemplo, crianças erotizadas, traziam um verdadeiro culto do falo, uma prática pagã muito antiga, a famosa dancinha da garrafa, boquinha da garrafa, que nada mais é. O que é aquela garrafa ali? Aquilo ali é um falo. Quer dizer, uma música com nítido teor erótico, com nítido teor, digamos, prejudicial a crianças, não? Uma vez que o programa dele era visto por praticamente todo o Brasil, inclusive pessoas de todas as idades. Aquele programa ali era para ter no mínimo a classificação de mais de 18 anos e ser exibido altas horas da madrugada. Só que não era assim. Era um programa exibido nas tardes,
E você tinha todo tipo de degeneração ali naquele programa. Você tinha artistas decadentes, você tinha artistas que, digamos, composto por pessoas que praticam aquilo que não dá certo. Eu não vou aqui dar o nome aos bois, devido à política. Aliás, o boi não seria nem um animal adequado, né? Aqui. Mas, digamos, eu não vou dar nome a eles, né? Já que o Google, infelizmente, tem uma política repressiva, uma política, inclusive, de censura para com pessoas que empregam determinados termos que representam personagens que a população não não exalta, que os povos rejeitam. Então não vou colocar aqui esses nomes, mas vocês já devem saber muito bem do que se trata. E você tinha bandas compostas por esse tipo de indivíduos. Você tinha degeneração também heterossexual, como eu mencionei aqui o caso, quer dizer, do culto do falo, a famosa dança da garrafa, e tinha a famosa banheira do Gugu. Banheira do Gugu, onde você tinha mulheres normalmente de beleza exuberante, praticando atos que inclusive vão contra a família, sem falar, claro, nos verdadeiros closes, né, geriátricos que eram dados nessas modelos, né, digamos assim. O que era aquilo ali? O que era aquela história daquela prova da banheira? Onde você tinha, quer dizer, modelos com um biquíni curtíssimo e tinha homens ali no maior agarrado, né? Que eu acho que a última coisa que ele ia pensar em fazer era em pegar o sabonete. Ele estava provavelmente mais preocupado em pegar outra coisa. Não é por acaso que frequentemente uma ou outra parte do biquíni saía e muita gente, na época, em sua fase da puberdade, né, assistia a esses momentos exatamente nessa esperança, quer dizer, estimulando a sexualização precoce, promovendo uma verdadeira revolução sexual. E toda revolução sexual acaba numa revolução homossexual. Não é por acaso que hoje nós colhemos os frutos exatamente daquilo que foi plantado nos anos 90 e na década de 2000. E o que era aquela banheira do Gugu? Aquilo ali nada mais nada menos era, senhores, do que a boa e velha fornicação. O que acontecia ali era a famosa fornicação. Inclusive, um fato interessante, eu me recordo quando eu morava na cidade de Teresina, no Piauí. Se alguém aqui é de Teresina, acompanha o meu canal, já deve ter ouvido falar de um lugar chamado Bete Cuscuz. Lugar que tenho meus sólidos princípios morais, né, porque a alegria, a beleza da vida está exatamente no atendimento, na satisfação de princípios morais. Essa é a filosofia estoica, uma filosofia que eu compartilho, uma filosofia em detrimento do hedonismo burguês, do hedonismo que hoje é tão estimulado, é tão incitado pela propaganda capitalista. E quando eu morava nessa cidade, Teresina, havia pessoas que, infelizmente, não tinham o menor pudor em dizer que frequentavam o bordel da Bete Cuscuz. E essas pessoas chegavam para mim, relatavam a mim que lá haviam visto uma modelo, eu não vou dizer o nome dela aqui, até porque ela é empresária também e é desnecessário, mas disseram muitas vezes que viram uma modelo que era mais comum na banheira do Gugu, exatamente nesse tipo de ambiente. É claro que aqui também isso não quer dizer absolutamente nada, né? Porque e também eu não quero fazer insinuações aqui. Porque de repente ela ia lá para dançar, talvez ninguém garante que ela fizesse o que não devia, digamos assim. Mas a partir do momento em que você se vê nesse tipo de ambiente, significa que você concorda, que você, quer dizer, já chegou a um poço, ao fundo de um poço moral que faz com que você, digamos, contemple esse tipo de ambiente. E quer dizer, você tinha esse tipo de pessoa
no programa do Gugu, praticando nada mais nada menos do que a boa e velha fornicação, em pleno horário chamado horário nobre, né, quando a família toda... Eu mesmo confesso que eu me reunia com a minha família, com a minha tia, assistia a esse programa. Você teve momentos deprimentes, né, digamos, o ápice da fake news, onde você teve traficantes, na realidade atores pagos para se passar por traficantes que estavam ameaçando o Gugu. Isso tudo, quer dizer, em nome da audiência dele valia tudo, tudo que você pudesse imaginar. Cenas completamente ridículas que envergonharam o Brasil, no qual eles pegaram um ator estrangeiro, um ator inclusive que muito respeito, já que ele fez parte da minha infância, da minha adolescência, e até mesmo hoje, às vezes eu acompanho algumas coisas que ele diz, Jean-Claude Van Damme. Né? O Jean-Claude Van Damme, que foi convidado e, num determinado momento, eu confesso que eu revi essa cena muitas vezes, então, tipo, insinuaram que ele teve uma ereção, e o Gugu começou a dizer, olha que engraçado isso aqui, né? O ator teve quer dizer, uma coisa completamente ridícula e primitiva. E o programa do Gugu era exatamente isso. Tinha algumas brincadeiras completamente inocentes, né? Vamos desenhar isso aqui, homem contra as mulheres e tal. Mas tinha esse tipo de baixaria que, infelizmente, legitimou um comportamento primitivo. Quer dizer, aquilo que Lenin chamava de a brutalização da classe operária. Lembrando que isso aí era transmitido em todos os lares para diversas famílias. E a resposta, claro, também não podia ser pior. Né? Basta lembrar que numa guerra de audiência, o Gugu, que na época liderava, né? Porque o SBT passou a Globo na sua corrida pela audiência. Teve uma transmissão em que o Faustão apresentou um sushi erótico, no qual uma modelo, diga-se de passagem, belíssima, ela se apresenta, quer dizer, do jeito que veio ao mundo. Do jeito que veio ao mundo, e lá atores famosos, inclusive, comiam sushi do corpo dela. É uma coisa que, a princípio, não é higiênico, inclusive em partes íntimas, né, ficava esse sushi. E que isso aí, meus amigos, isso aí é a boa e velha prostituta. Não tem nenhum outro nome para isso. Uma mulher que se sujeita a esse papel não é uma mulher de reputação positiva, digamos assim. E que, infelizmente, o programa do Gugu estava fazendo algo muito parecido, só que em outro plano. Quer dizer, estava disposto a tudo. Disposto, inclusive, a degradar a família brasileira, ao mesmo tempo em que o seu patrimônio aumentava exponencialmente. Não é por acaso que ele, em sua casa, né, vivia numa casa, quer dizer, em Miami, uma casa milionária. Uma casa milionária no qual ele provavelmente tinha alguns criados, porque ele não solicitou que esses criados fizessem um trabalho simples, quer dizer, como subir num teto sem pisar em um forro. É uma boa pergunta. Mas aqui, claro, não quero de forma alguma quer dizer, jogar lama no indivíduo Gugu, porque afinal de contas, se o Gugu ele promovia essa degradação, ele era nada mais nada menos do que um soldado da desinformação, um soldado do grande capital, um soldado do sistema do establishment, que está disposto a tudo para embrutecer o trabalhador, o indivíduo no capitalismo. E o que mais chama a atenção é que, nessa mesma semana, o Brasil perdeu um nome importantíssimo, especialmente para a comunidade judaica, que foi o Henry Sobel. Henry Sobel, que era um famoso rabino, um rabino que venceu a ditadura militar no Brasil e que foi testemunho do assassinato cruel, covarde, do jornalista Vladimir Herzog. E ele foi testemunho, alegou que ali não havia nenhum suicídio, que na realidade foi um caso preparado, quer dizer, um assassinato de um jornalista, e que havia uma grande mentira sendo divulgada ao povo brasileiro. Quer dizer, ele que enfrentou a ditadura, por assim bem dizer.
ele que enfrentou a ditadura, que condenou o modelo que tínhamos no Brasil de 64 a 85, o que por si só é um fato respeitável. Mas porque ele roubou algumas gravatas numa loja de gravatas dos Estados Unidos. Sim, de fato é algo grave, ele pagou pelo seu crime, inclusive. Tinha problemas, infelizmente, de cleptomania, mas que de modo algum isso anulava o trabalho que ele fez tanto pela comunidade judaica quanto pela comunidade brasileira. E ele, quer dizer, vindo a óbito também, acabou passando completamente despercebido. Um homem que fez, quer dizer, um papel importante para o Brasil, sendo ofuscado por um homem que ajudou a denegrir a família brasileira, a família e a sociedade brasileira. Eu não vou nem dizer apenas família. Quer dizer, a baixar o nível da televisão a níveis absurdamente inaceitáveis. Nos anos 90, que, segundo algumas pessoas, tudo era bom, você tinha programas completamente desagradáveis na TV. Não apenas no SBT, como em canais como a própria Globo, onde você tinha paquitas que mais pareciam mulheres de reputação duvidosa, dentre tantas outras bizarrices na TV que felizmente desapareceram e esperamos que não voltem nunca mais. Não que hoje a TV seja boa. Hoje em dia a TV tem, digamos, coisas até piores. Porque se antes nós tínhamos um tipo de erotismo, hoje temos outro tipo de erotismo. É um fato lamentável, assim como a própria morte do Gugu Liberato. Esperamos que descanse em paz, mas, ao mesmo tempo, esperamos que as pessoas tenham a cabeça boa para lembrar que esses anos 90 não devem voltar nunca mais.